Nós podemos muito mais do que estamos fazendo. E eu quero lhe pedir uma oportunidade. Nós precisamos dessa oportunidade para mostrar ao povo brasileiro que a política pode ser diferente e vai ser diferente. No Senado, já que o senhor pretende concorrer, está concorrendo a uma vaga, qual a sua posição a respeito do aborto? Eu, por convicção religiosa e convicção de família, eu sou contrário ao aborto. Quem vota em mim, vota sabendo da minha posição. Eu, quando era deputado federal, tive projetos de leis apresentados que endureciam a pena não a mulher, mas aquelas pessoas que forçavam a mulher e que produziam aborto. O médico mal intencionado, o namorado que engravida a mulher e que não quer assumir o filho que hoje está no ventre de você, mãe, que está pensando em fazer um aborto. Eu sou contra o aborto, trabalharei no Congresso Nacional, no Senado Federal, para que a gente possa ter políticas públicas dentro do nosso Brasil de planejamento familiar. O que o Brasil precisa é de uma boa política de planejamento familiar e não de uma política abortista. Nós temos que nos posicionar a favor da família, valorizando a família. É apenas com a valorização da família que nós faremos as grandes mudanças que a sociedade precisa. Eu sou um candidato contrário ao aborto. E peço de você, católico, evangélico, religioso como eu, que quer fazer um Brasil contra o aborto, que nos ajude nessa empreitada, que vote em mim no próximo dia 5 de outubro, se você quer votar em um candidato que tem uma posição firme em relação à vida, em relação à família, em relação ao aborto, vote 400. Candidato, a sua opinião sobre o casamento entre pessoas do mesmo sexo? Eu sou contra o casamento como alguns pintam, de que um casal de homossexuais entraria numa igreja para fazer o casamento. O que eles, na verdade, defendem é a união estável. E aí, Luiz, nós não podemos nos colocar de forma contrária. Essas pessoas, elas vivem uma vida, elas constroem um patrimônio e elas têm que ter os direitos civis. Isso nós não podemos eliminar. O próprio Papa Francisco, católico, Papa da nossa Igreja Católica, assim como eu, defende essa posição. Nós não podemos extirpar as pessoas da sociedade pelo fato de terem uma opção sexual diferente da minha opção ou da sua opção. Nós precisamos abraçar essas pessoas, amar essas pessoas, como Deus quer que nós amemos a todas. Agora, o casamento, da forma como muitos colocam, eu sou contrário. A união civil estável, eu sou plenamente favorável. Eu sou um homem que tenho as minhas posições, as minhas opiniões e as minhas convicções. Às vezes, a gente perde voto e apoio político, mas eu prefiro 1000 vezes perder um apoio aqui e outro ali, mas falar a verdade para você que nos escuta. Você que vai votar no próximo dia 5 de outubro, precisa saber a verdade, o posicionamento efetivo dos seus candidatos, e não candidatos que vão tergiversar em relação a esses temas. Candidato, vencendo a eleição, chegando no Senado, qual seria a principal urgência, de repente, de estar levando algum tipo de problema, algum tipo de situação do nosso Estado para encontrar uma solução lá no Senado? Existe hoje essa principal necessidade? O senhor enxerga isso e onde? Enquanto o Senado é a representação dos estados, a Câmara dos Deputados é a representação do povo. Lá em Brasília, nós estamos divididos nessas duas casas. A Câmara, São Paulo, por exemplo, tem 70 deputados e o Amazonas tem 8. No Senado é 3 contra 3. Eu serei senador da República, serei senador de todo o Brasil, não apenas do Amazonas. E para isso, nós temos que ter uma visão nacional. Por exemplo, nós temos que efetivamente dar os 10% da receita corrente bruta do nosso país para o financiamento da saúde. A saúde tem que ser financiada também pelo governo federal. O governo federal tem que parar de fugir. Você que está nos escutando agora, ao longo dos últimos anos, o governo tem fugido dessa obrigação com a saúde do povo brasileiro. Tem deixado apenas nas mãos de estados e municípios, que são os entes mais fracos da federação. Eu, enquanto farmacêutico, enquanto funcionário público de carreira, enquanto profissional da saúde, eu estarei defendendo bandeiras voltadas pela saúde de forma prioritária, que é a área que eu mais conheço. Vou lhe dar um exemplo. O Brasil hoje massacra o povo brasileiro, o povo dos nossos estados, cobrando 30% de tributos no medicamento. O medicamento, ninguém toma o medicamento porque quer. Ele toma o medicamento porque ele precisa tomar. E nós temos que dar a justiça social no medicamento,
retirando toda a carga tributária.